que eu estou querendo dizer, né? Eu estou jogando uma pimentinha. Sim, sim. Porque a tradução no hebraico é a mesma. Mas se eu sou um judeu, eu sou o sábio judeu, conheço bem a Bíblia e sei o que o meu povo quer falar, por que que eles puseram para Gênesis filhos mesmo, quando eles fizeram a tradução para o hebraico, para o grego, e mantiveram lá anjos, colocaram anjos para filhos de Deus, da mesma forma escrita em hebraico, mas puseram filhos de Deus, anjos, sim, ali em Jó. O senhor já deu a resposta. Então. Eles eram 70 sábios. Os 70 sábios fizeram essa distinção para mostrar que lá no livro de Gênesis não estava tratando da mesma coisa que está tratando no livro de Jó. Simples assim. E mais, eram 70 sábios, daí o nome, né? Que não estavam guardados no mesmo edifício, no mesmo prédio. Eles estavam separados, escrevendo a mesma coisa, e quando juntaram as 70, estavam absolutamente iguais, todos elas, mostrando desta forma que o senhor acabou de apontar. Então, e eles têm uma prática, inclusive era feito assim, eles faziam as traduções, né, a compilação, né? Exatamente. E faziam uma letra central. Se não desse a contagem até a letra central, eles descartavam todas as começava tudo de novo. Então, para eles, assim, o querer manter a fidelidade. Então, se eles próprios não querem manter, como é que a gente vai querer, Adriano? Porque o que justifica a gente atribuir que vem um anjo e possui as mulheres na terra? O fato da gente não compreender a lógica não invalida um fato que aconteceu. O fato da nossa mente não alcançar isso, o senhor está mostrando aí no texto, e contra o texto a gente se curva ao que o texto está dizendo. Porém, a gente percebe que essas citações de Pedro é que nos faz pensar. O texto de Judas nos faz pensar. Existe uma turma que está presa. O pastor Deró colocou aqui que foi feita uma divisão. Eu até mencionei aqui para ele que eu nunca tinha ouvido falar dessa vertente, e o senhor também corroborou, de que houve uma divisão dentro da terça parte, em que anjos foram condenados e estão presos, e a outra parte são os demônios. Né? Eu não tenho muito esse entendimento. O que eu tenho é que um terço dos anjos, eles estão cativos. Quando você vê lá no termo usado no livro de Judas, de principado, fala de trono. Certo. E não eram todos da terça parte que ocupavam tronos. Compreendi que esses que não guardaram a sua condição eram original, a totalidade. Na verdade, a totalidade saiu. Eles caíram e foram presos. Entende? Na verdade, lembra do assunto da Isabel e o marido. O pecado da Isabel e o pecado do marido da Isabel foi absolutamente igual. Só que o marido ficou sem falar. O pai do João, Zacarias. Por que ele ficou sem falar? Porque ele tinha uma autoridade que a Isabel não tinha. Entendeu? Então, mesmo argumento. Os tronos que tinham de comando, esses estão guardados lá em cadeias eternas. Mas e, no caso, pastor Derol, os principados e potestades que Paulo menciona em Efésios 6, como é que a gente usa o mesmo argumento dele. Exatamente. Eles estão presos. Também. Então a nossa luta é contra demônios que estão presos, no caso. Não. Porque é o que ele fala, nossa luta não é contra a carne. O principado é uma coisa, o príncipe é outra coisa. Certo. Defina pra gente. O Estado brasileiro é uma coisa, o presidente do Brasil é outra coisa. Certo. Então a nossa luta é contra um principado, não contra um cara que comanda o principado. Mas e no caso do Daniel? Daniel, príncipe que ele fala do povo de Israel, é um arcanjo, né? Um arcanjo. Colocado que é o príncipe. Então, mas não é um principado? No caso, não seria uma autoridade que teria que estar presa junto com esses anjos? Então, a maneira, assim, eu vou achar uma ótica minha, né? A gente às vezes atribui prisões, né, no contexto físico, eles são anjos, né? Então, o que de uma certa forma, desculpa, eles estão impedidos de agir eles são limitados no poder, a gente pode pôr até essa condição. O próprio Satanás, que é o comandante, ele é o comandante, ele está solto. Sim. Entendeu? Se não me engano... Mas está agindo, ele não está preso. Ele está agindo, ele está preso. Ele está age, solto, mas ele é limitado no mas há um grupo que está preso. Então, mas aí a gente E se Satanás é o chefe deles, sim, que está solto, é possível que tenham outro. Não, a minha questão é o que o pastor Leroy está dizendo. Essa divisão que houve na terça parte.
os tronos, os poderes ali. Esses estão presos, certo? Sim, Foi o Senhor os disse. comandantes deles. Então, mas aí a gente tem menções bíblicas de que existem principados agindo. Por exemplo, Marcos 5, aquela legião E o próprio Pede. Daniel também. pede a Jesus para Principado que da Pérsia, eles não sejam da expulsos Grécia. daquele país, né? E para isso eu respondo com o próprio Satanás, que é o chefe dos demônios, Sim, que está solto. certo. E se ele, que é o chefe dos demônios, está solto, nada impede que hajam outros também Sim, com ele, que podem ser estes, principados, potestades, o cara lá de Daniel e outros. E até o contexto, né, de prisão, como eu falei, não é uma situação física, né? Então eles são limitados no poder. Até, acho que a segunda carta de Tessalonicenses fala, até que seja tirado aquele que retém o poder, né? Que é o Espírito Santo que retém o poder, detém o poder, sim. né, dessas entidades, né, que a gente pode colocar. Então eles são limitados, né? Você vê que até quando fala em Judas, fala de um arcanjo repreendendo um querubim, né? no caso, né? No contexto Do corpo de Moisés. do corpo de Moisés, ele está repreendendo um querubim, porque Satanás é um querubim da guarda, um querubim caído. E a gente vê que ele não usa da autoridade, né? Porque até numa hierarquia, né? A palavra hieros é sagrado, né? Arquia é governo, né? Na palavra hierarquia já trata, né, a respeito daquilo que é o sagrado. E ele usa o nome de Deus para repreender, né? Então a gente percebe que ele usa dessa O Senhor autoridade. lhe repreenda. O Senhor te repreende. Sim. Agora nós temos